Dia para você, Romy Xavier, bom dia para o mestre Kleber Ferreira, bom dia para toda a nossa audiência, para a nossa equipe, para todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News, todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube, saudações rubro-negras, segundou com vitória do Dragão, 2-0 para cima do Botafogo, como vocês já trouxeram, gols marcados por Federico Martinez e o Kelvin, o gol do Federico com uma assistência do Kelvin e a do Kelvin com uma assistência do Federico, o Federico colocou, acertou 2 chutes na trave no primeiro tempo, e aí depois do segundo foi recompensado com o gol que abriu o caminho para o Atlético sair com a vitória contra o Botafogo. Com o resultado, o Dragão chegou aos 27 pontos, subiu para a 10ª posição na tabela, 6 pontos a mais que o 17º colocado e 7 a menos que o 4º colocado, pelo menos até o fechamento dessa rodada. E aí, agora, com a vitória, depois de 5 jogos, o Dragão voltou a vencer, terá semana completa de trabalho até o próximo duelo pela Série B contra a Ferroviária. E antes do jogo, nós batemos um papo, uma super entrevista exclusiva, mega exclusiva, com o presidente Adson Batista, cerca de meia hora de entrevista. Ele falou sobre diversos assuntos, sobre a campanha do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, sobre contratações, sobre fair play financeiro, sobre o mercado da bola e falou sobre um assunto específico também que eu trouxe aqui para a gente poder debater sobre o lateral esquerdo Moraes, que ficou 2 anos afastado por conta de envolvimento em questões de manipulação de resultado, de apostas, e aí ele voltou para o futebol, foi para a Aparecidense, hoje defende a camisa do Goiás, e aí ele falou sobre essa situação, sobre a situação do Moraes, um jogador revelado pelo Atlético, e o presidente Adson Batista falou justamente sobre essa questão também. Você não arrependeu de ter dispensado o Moraes, não? Não, eu não dispensei, né? Ele terminou o contrato dele aqui. Eu não recontratei, e boa pergunta, viu? Eu não recontratei pelos meus princípios. Eu não contratei nenhum jogador que participou dessa jogatina. Então se eu defendo todo mundo, e alguns princípios, eu não posso. Lógico que não sou eu que tenho que julgar as pessoas, acusar. Moraes é um bom menino, foi envolvido numa máfia lá no Juventude, né? Pra você ter uma ideia, pergunta para ele, não tinha recursos para pagar uma questão, um valor que ele teve que pagar para o Ministério Público, quem pagou foi eu. Eu paguei 1 ano, fiquei pagando para ele. Quem pediu para mim fazer isso foi o Lino. Então, as pessoas não sabem de nada. Eu paguei, ele sabe disso, entrevista ele qualquer hora. Você que é muito intenso no seu trabalho. Aí, o que acontece? Entrevista ele estava sem emprego, sem nada, eu paguei. Agora, eu tenho alguns princípios e eu não consegui ainda absorver isso. Os jogadores que participaram, porque esse pessoal que participou disso, eles quase acabaram com o futebol brasileiro, viu? Quase acabaram com o futebol brasileiro. Eu nunca joguei nessas coisas. O único jogo que eu gosto é o futebol e eu tô aqui por causa disso. Aí a fala do presidente Adson Batista, a gente bateu um papo com ele, eu e o mestre Kleber Ferreira, cerca de meia hora de entrevista, o material completo tá lá no nosso canal do YouTube. E além do assunto Moraes, ele falou sobre diversas questões, falou sobre, até então a entrevista foi antes do jogo, ele falou sobre uma possibilidade de queda, segundo ele, tudo é possível. Ele tratou o jogo de ontem como fundamental, essa sequência de 2 jogos em casa, agora contra o Botafogo e depois contra a Ferroviária, como 2 partidas fundamentais para as pretensões do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Falou sobre mercado da bola também, falou que ainda está à procura de pelo menos mais um meia e um atacante de lado para o restante da temporada, para a disputa da Série B. E caso a saída do Alex Vinícius se concretize e ele vá de fato para o Botafogo, aí sim a diretoria vai atrás de um novo zagueiro para a temporada de 2025. Ele falou também sobre propostas para jogadores do Atlético, né? Uma delas, inclusive, o próprio Alex Vinícius. Outro jogador que também recebeu proposta foi o meia Shailon, que entrou ontem, começou a partida como reserva, mas também já recebeu proposta para deixar o Dragão, mas a diretoria segurou o jogador, considera ele peça fundamental. Além disso, também ele falou que o clube recebeu uma proposta de 3 milhões de reais pelo jovem Yuri, cria da base atleticana, que vem entrando nas últimas partidas, vem se destacando nas categorias de base e é um dos jogadores, né, das principais crias da base do Atlético nesses últimos anos, nesses últimos tempos. Então a entrevista completa tá lá no nosso canal do YouTube.
um mega bate-papo com o presidente Adson Batista, falando agora sobre o futebol. O elenco ganhou folga no dia de hoje, se reapresenta amanhã e já inicia a preparação para o duelo do próximo fim de semana contra a Ferroviária. Mais um jogo no estádio Antônio Ascioli, segundo consecutivo. Nesse mês de agosto, o Atlético terá uma sequência importante com 3 jogos em casa, contra o Botafogo, contra a Ferroviária e depois contra o Amazonas também. Nesse meio tempo tem um jogo fora contra o Cuiabá, mas um mês de agosto decisivo para o Atlético na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Holmes, as informações do Dragão são em nome de Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia.